Você tem medo de morrer? Pois saiba que você escolhe onde, quando e a maneira que você vai partir desse mundo. Absurdo? Polêmico? Bom, vamos responder isso. Meu nome é Theo Lima. Peço que subscreva meu canal e clique naquela sinetinha para receber as notificações. Eu tenho aqui um livro de autoria de Neale Donald Walsch, está aqui embaixo. É um autor americano, autor da série Conversando com Deus. E ele fala justamente sobre isso. Ao contrário do que aquelas religiões dizem, que o ser humano morre, pode ir para o céu, pode ir para o inferno, vai ser julgado. Essas são ficções criadas pelas religiões. A religião é uma coisa que diz que Deus tem preferências, mas Deus não tem preferência por A, B ou C. Não tem exclusão. E a religião, uma das coisas que mais exclui, chama-se religião, porque ela diz que Deus tem preferências. Isso é uma ficção. Bom, vamos voltar então ao assunto. Morrer é algo que você faz para si mesmo. Então, o resumo desse livro do Neale Donald Walsch, que nós decidimos quando vamos partir desse mundo, a maneira e onde, quando e como nós vamos partir desse mundo. Ninguém morre contra a sua própria vontade. É uma decisão própria, mas a pessoa pode dizer, mas como que a pessoa morreu lá, sofreu de câncer, ou foi assassinada, suicídio? Tudo é uma questão de escolhas. Não existe acaso neste mundo. Tudo é uma questão de livre-arbítrio. Por exemplo, uma pessoa que morre com câncer, ou uma pessoa que teve um AVC de repente. Não foi nada de repente. É o acúmulo daquilo que ela fez ao longo dos 10 anos anteriores, dos 20 anos anteriores, que foi se acumulando pouco a pouquinho, as suas escolhas, os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida ou falta de estilo de vida, a sua filosofia de vida, tudo definiu a maneira que ela vai sair desse mundo. Aliás, todas as condições da pessoa, sua condição social, seus amigos, tudo é uma questão de escolha. Nenhum caminho para casa é melhor que o outro. É um dos resumos aqui do livro do Neale Donald Walsch, que às vezes a pessoa morreu placidamente na sua casa, rodeado do amor dos seus familiares. O outro morreu numa guerra, digamos assim. Mas na verdade, não existe uma maneira de partir melhor que a outra. A morte nunca é uma tragédia, é sempre um presente. Parece um absurdo. Você e Deus é uma coisa só, não há separação entre mim e Deus. Eu sou uma personalização de Deus, você é uma personalização de Deus. A, B, C são várias maneiras de personalização do Criador, de maneira diferente. A morte não existe. Ninguém pode mudar a sua realidade última, mas pode mudar a sua experiência dela. Quer dizer, aquilo que você vai encontrar do outro lado, no plano espiritual, vai depender das suas concepções, daquilo que você acumulou ao longo da vida. Ao chegar lá, você vai ter a sua realidade que você vai criar. O desejo do todo é que ele conheça a sua própria experiência. Essa é a razão da vida. Então, o fato de existir uma pessoa, assim, 7 bilhões de pessoas nesse planeta, cada um é uma particularidade do todo, do Criador. A vida é eterna. O tempo e as circunstâncias da morte são sempre perfeitos. Não parece absurdo um negócio desse? Se a pessoa disser que é imperfeito, ela está duvidando da criação do Criador, que é um ser perfeito. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a palavra Deus, que é uma palavra muito perigosa, que a maioria das pessoas tem Deus como uma muleta ou como um juiz. E Deus não é uma muleta e nem juiz, mas pode se tornar isso ou aquilo, dependendo da concepção da pessoa. A morte de cada pessoa cumpre uma função no plano daqueles que são conscientes dela. Por isso, portanto, não há morte nem vida que jamais se desperdice. Ninguém morre em vão. Uma criança, por exemplo, ela nasceu e viveu um mês, mas cumpriu a sua finalidade ali, num plano maior, em algo maior. No caso de Hitler, por exemplo. Hitler foi aquele alemão que, de uma certa maneira, direto ou indiretamente, provocou milhões de mortes. Mas existe um todo, é algo maior, que de alguma maneira beneficiou aqueles que ali foram envolvidos. Não estou absolvendo Hitler dos seus crimes,
mas é assim uma coisa muito mais complexa, não é uma coisa tão simplista. Estás continuamente no ato de criação, na vida e na morte. Nós estamos sempre criando com a nossa mente, a nossa circunstância, nosso destino hoje e também do outro lado. O final da evolução não existe. Eu acredito que nós já vivemos em outros planetas ou em outras galáxias. E oportunamente vou voltar a falar sobre esse assunto aqui. Os discos voadores, os ETs. Isso é uma coisa muito complexa, é maravilhoso, um tema fantástico. A morte é reversível. A morte é reversível? Sim, Jesus não ressuscitou Lázaro, o próprio Jesus não ressuscitou. Tá? Então, não é só Jesus que ressuscitou. Todos os dias nos hospitais há pessoas que morrem e renascem. Chegam lá do outro lado e voltam, percebem o plano espiritual, depois eles voltam para cá e continuam vivendo por alguns anos. Isso é uma coisa constante. Na morte você vai ser recebido pelos seus entes queridos, os que morreram e os que vão morrer depois de você. A livre escolha é o ato de pura criação, a assinatura de Deus, seu presente, sua glória e seu poder para sempre. Então, as religiões, elas dizem que o ser humano vai morrer e vai pagar pelos seus pecados. Não é bem assim. Não estou dizendo que não há consequências. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Essa é a lei. Mas quando você se vale de autores como o Neil Donald Walsh, ou como esse autor aqui, que é o Amit Goswami, da física quântica, que trata dessa questão da alma do ponto de vista científico. Então, são leituras que eu recomendo.